Eu sou a Bruna Coutinho, eu tenho 19 anos, eu estou no terceiro período de medicina e o meu histórico escolar é que eu sou de uma cidade no interior do Tocantins. Eu estudei na escola pública a minha vida inteira, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Quando eu terminei, eu vim pra cá, né, pra começar a fazer o cursinho, pra tentar passar pra medicina. O Ricardo, antes de tudo, ele é meu tio. Então, assim, eu já o conheço há muitos anos, sempre admirei muito como pessoa. Mas eu conheci o Ricardo como profissional quando eu estava no meu 9º ano. Por quê? Porque eu sempre tive muita afinidade com língua portuguesa, redação. Só que, pela minha escola ser pública, o ensino era bem inferior. Eu não tinha aula de redação, as minhas aulas de português eram bem defasadas. E aí o tio Ricardo já era professor de português há muito tempo, ele já dava aulas presenciais aqui em Goiânia. E aí a minha mãe conversou com ele e na época nem era pandemia e ele começou a me dar aula online. Só eu e ele, 2 vezes por semana, 2 ou 3, faz um tempinho eu não me lembro direito. E aí era assim, a gente se reunia, ele me dava 1h30, 2 horas de aula, ele aqui em Goiânia, eu no Tocantins. Ele mandava material, eu imprimia, estudava e é o que eu sei. O que ele me ensinou no 9º ano, eu fiz esse cursinho com ele de língua portuguesa e redação durante todo o meu 9º ano do ensino fundamental, é o que eu tenho da escola. O que eu aprendi foi o Ricardo que me ensinou. Quando eu entrei pro 1º ano do ensino médio, eu queria continuar o cursinho com ele, eu não conseguiria vir para cá para morar. Só que aí ele começa a fazer muito sucesso e ele não conseguiu mais me atender online, né? A rotina dele não teve como. Só que eu tinha os materiais e, como eram super atualizados, eu continuei estudando por eles. Então eu tive aula com o Ricardo durante o meu 9º ano inteiro e depois só quando eu vim pra cá pra fazer cursinho. Nesse período, eu conversava com ele, tirava dúvidas de redação, de alguma coisa, mas não fazia cursinho com ele mesmo, uma coisa ali assídua, toda semana. O tio Ricardo, chamo ele de tio porque é como eu o chamo, eu sempre falo muito bem dele pra todo mundo, não porque ele é meu tio, mas porque a aula dele é maravilhosa. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de prestar atenção, talvez por um déficit, não sei. Tenho um pouco de dificuldade. E com a aula dele, até hoje, eu fico simplesmente vidrada com a didática dele. Mas, principalmente, a diferença, que foi o que você me perguntou, Bom, o ensino, eu não posso dizer em relação às escolas daqui, né? Mas as escolas da minha cidade, o ensino é bem inferior. Então, é o básico do básico, assim. Os alunos lá têm zero preparação para ir para um Enem, fazer uma boa prova. Que na época, o Enem era o meu foco. Então ele me ajudou nesse percurso, a gente sempre conversou muito, ele sempre me disponibilizou o material e as aulas dele são excelentes. Até hoje, assim, que eu já passei em cursinhos aqui em Goiânia, que eu conheci outros professores de português que são excelentes, eu falo pra ele, ainda não chega aos seus pés. Porque eu gosto muito da forma que ele dá aula, a didática, assim. Ele faz o que gosta mesmo. Então, quando a pessoa tá fazendo o que gosta, você consegue se prender ali e entender. Porque o que eu sempre falei pra ele, não só na língua portuguesa, mas em todas as outras matérias, a minha dificuldade em aprender é ter exemplos reais em que eu posso usar. E ele dá esses exemplos durante todas as aulas dele. Tudo ele dá um exemplo que possa ser usado no nosso cotidiano mesmo. Então, assim, é muito fácil aprender quando você tem um exemplo, tipo, eu aprendi isso, mas eu sei como usar não só em uma prova. Eu sei usar na vida mesmo, assim, numa situação cotidiana já faz parte ali. Pela ajuda que ele me deu no 9º ano, isso já me deixou anos-luz, não me gabando, mas os próprios professores falavam, à frente dos outros alunos, porque assim, eu tinha uma base e um ensino que quem não teve oportunidade de ter aula com ele não tinha. Então, tanto que hoje na minha cidade, ele tem muitos alunos de lá, tanto do ensino médio quanto pessoas que já formaram, que querem passar em concurso, porque todo mundo ama muito a aula dele. Então, eu cheguei no
aqui em Goiânia para fazer o cursinho. Eu ingressei em um cursinho muito bom aqui. E desde o início ele se disponibilizou, né? Que teria o cursinho, que eu poderia fazer e poderia me ajudar. Só que na época, os horários do cursinho dele chocavam muito com o meu cursinho, que era presencial. Então eu não conseguia ficar 100% nos dois. Mas aí ele sempre estava comigo, me convidando: Bruninho, hoje tem aula específica disso. É bom pro vestibular que você quer. Vem comigo que vai te ajudar muito. E aí sempre que, muitas vezes, as aulas que eu acompanhei eram tipo 9 horas da noite, porque era o horário que eu conseguia. Mas sempre foram muito proveitosas também. E aí foi assim que ele me ajudou. Ele olhava as minhas redações, ele fazia as considerações que tinham que ser feitas, ele me passava redações extras e corrigia, e sempre me auxiliando. Eu fiz 1 ano de cursinho. Nesse 1 ano, eu fiz 3 provas da faculdade que eu queria passar, né? E aí, a primeira prova eu não fui muito bem, eu fiquei super frustrada, porque a minha faculdade, o vestibular, a parte da redação, eles contam muito mais gramática do que o que, por exemplo, o Enem considera na redação. A minha faculdade, a maior pontuação da redação, além de toda a estrutura, é a gramática. E aí eu fiz a primeira prova, não fui bem, não passei por conta da redação. Fiz a segunda prova, não fui bem de novo, e eu tava muito ausente de todo mundo, então até do tio Ricardo, porque eu tava numa rotina totalmente nova de cursinho, tendo um choque de realidade, não só quanto ao português, mas em todas as matérias, assim, física, química, tudo muito diferente do que eu aprendi na minha cidade. Na verdade, lá eu vi que eu não aprendi nada. Eu vim pro cursinho pra reaprender. E aí, no meio do ano, eu tentei de novo, eu não passei. Aí eu conversei com ele, falei: tio, não tá dando certo. E ele começou a me acompanhar mais perto, assim, semanalmente, porque a gente sempre se encontrava na casa da minha avó, na minha avó Alcinda. Então, ele sempre pedia: toda vez que você vier, traz sua redação. Aí eu sempre levava. Quando estava próximo do vestibular que eu fui aprovada, acho que 2 semanas antes, no cursinho as minhas notas estavam boas, então eu estava muito confiante, parecia assim: vai dar certo. E aí eu cheguei para ele com as minhas, acho que 3 últimas redações, e aí ele olhou assim: estruturalmente tá muito boa mesmo, só que como a sua faculdade, a faculdade que você quer pegar muito gramática, você não vai passar. Tem muitos erros que eu não conseguia ver e que professores do meu próprio cursinho não via. E eram erros assim, ele pegou várias redações minhas. Isso é um padrão, Bruna. Você tá repetindo esse padrão em todas as provas, se você não mudar, você não vai passar. E aí, faltando 2 semanas, ele já me acompanhava, né? Só que, ainda assim, quando a gente se encontrava, aí faltando 2 semanas, ele: não, eu vou te mandar, acho que nesse período eu fiz umas 4 redações, e vou corrigir todas e vou te pontuar aqui todos os erros, e você vai corrigir, vai estar me mandando e vai dar certo. E foi assim, 2 semanas, ele comigo todos os dias no meu WhatsApp, olhando as minhas redações, fazendo as considerações, assim: não tá bom, tem que melhorar isso, coloque isso. No fim, eu passei por conta da redação, foi o que fez a minha posição subir. Eu devo isso totalmente a ele. Porque, assim, claro que aprendi muito com outros professores, mas foi ele que viu o erro, que foi o diferencial. Ele, além de ter me ensinado a base, porque quando eu tive as primeiras aulas com ele lá no 9º ano, ele me ensinou até a raiz das palavras, assim. Ele me ensinou tudo, do simples ao mais avançado. Além dele ter me ensinado toda a base que eu vim pro cursinho, que inclusive era a única matéria que eu não tinha tanta defasagem, que era língua portuguesa e redação, porque o resto estava um caos. Quando eu cheguei aqui, eu me perdi. O que eu tava falando? Você tava falando verdade, né? É verdade. Eu perdi o raciocínio. Enfim, eu tava... Em 2 semanas. Em 2 semanas. Isso, em 2 semanas. E ele já vinha me ajudando de antes, né? Não foram 2 semanas. Mas foram nessas 2 semanas que ele pegou e viu erros, que as redações iam para os corretores, depois iam para os professores, e todo mundo tava: não, tá ótimo.
E se ele não tivesse visto aquilo, eu não teria passado, eu estaria no cursinho novamente. Então, quando eu passei, tanto que quando saiu a nota da redação, que valia 8 pontos, eu tirei 7,6, eu fui toda feliz, já mandei pra ele. Acho que eu até tenho as conversas, mandei o espelho da redação, ele tio, ele deu certo, acho que vai dar certo. E depois também teve a minha melhora no Enem, porque a minha média subiu muito no Enem. Assim, porque quando eu faço o Enem, acho que desde o 9º ano, o meu último Enem eu tirei 960. Foi uma nota bem melhor do que a primeira que eu tirei. E tudo isso graças a ele também. Ele é muito bom. Eu indicaria ele de olhos fechados, como eu já indico todo mundo que fala, você sabe de algum professor? Eu sei, eu tenho um excelente pra te indicar, não é porque é meu parente, se fosse ruim eu nem falaria. Mas porque ele é ótimo mesmo, ele é maravilhoso, ele não só sabe o que faz, como ele ama o que faz. Eu acho que, como ele mesmo fala, não é só dinheiro, você tem que amar o que você está fazendo, você tem que sentir prazer no que você está fazendo. E ele tem isso sem sombra de dúvidas. Então todo mundo, acho que semana passada eu estava indicando ele para um colega que quer tentar concurso. Eu indicaria muito ele de olhos fechados, porque como eu já falei anteriormente, o tio Ricardo é uma pessoa que gosta muito do que faz, que sabe ensinar, ele sabe pôr em prática e nos dá exemplo durante todas as aulas, de exemplos práticos mesmo, de como usar, como fazer sentido na cabeça. Porque eu acho que muitas pessoas têm dificuldade com a língua portuguesa, porque é muito complexa mesmo, em relação, tipo, à usabilidade daquilo. Tipo, como que eu vou imaginar isso na prática? E ele já te dá isso tudo. Ele te dá o conteúdo, a excelência, a qualidade e como que você vai colocar isso em prática, como que vai fazer sentido. Ele é muito bom e isso tem, vocês vão ver, reflexo em tantos alunos que amam ele e também têm conseguido alcançar os seus objetivos. Quero agradecê-lo por todo o apoio, por tudo que ele fez pra mim, desde a primeira aula lá no meu 9º ano, até no cursinho, até as redações, as broncas, tudo que ele fez. Ele não tem palavras para agradecer. Estar hoje fazendo um curso dos meus sonhos, eu devo muito a ele também. Então é isso, um beijo pra ele e que ele vai estar sempre no meu coração, que ele é o melhor profissional que eu conheço.